Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Uma ótima semana para todo mundo, começando a última semana de futebol do Inter, né? Dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, um mini campeonato paulista, né? Primeiro contra o São Paulo no Morumbi na terça-feira e finalizando contra o Palmeiras no Beira-Rio no final de semana. O Mano começa a definir o time num praticamente único treino que terá no CT do Parque Gigante. Desfalques estão praticamente confirmados e também, gente, o São Paulo, de novo o São Paulo em busca de jogadores que estão aqui no Beira-Rio. O Edenilson vai jogar no Morumbi no ano que vem? Te conto tudo isso depois da vinheta. Internacional então, gente, afinal é segunda-feira, uma ótima segunda para todo mundo, aliás, é bom falar em segunda, né? Afinal, ontem foi dia 6 de novembro, um dia especial para nós colorados, né? Aquele TBT, que não é na quinta-feira, daquele gol do Tyson, né? Que colocou o Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, sempre aquela coisa, né? Recordar é viver. Vamos falar do Internacional, gente, que treina hoje pela manhã no CT do Parque Gigante e embarca no começo da tarde para São Paulo. O Mano Menezes dificilmente vai contar com alguns jogadores, e aqui eu cito eles. Elisiero, esse é certo que não joga, porque além da pancada que ele tem no joelho, ele pertence ao São Paulo. Então o Inter, para pagar, para ele jogar, teria que pagar a multa Rodinei, né? Que é aquela multa de R$ 1 milhão e o Inter não vai fazer, né? O Lisieiro tá fora desse jogo e olha, dificilmente acho que joga no Inter ainda nesta temporada e muito dificilmente vai ficar aqui no estádio Beira-Rio, já que o São Paulo tá dificultando ao máximo aí a permanência desse jogador. Aliás, o Inter vai a São Paulo agora, né? E aí pode conversar com o São Paulo algumas questões importantes, como inclusive a permanência ou não do Lisieiro. O Rui Costa, que é diretor executivo do São Paulo, já foi diretor do Grêmio em outras temporadas. Parece não ceder muito, né? Parece que é ou paga ou ele volta. Até porque o São Paulo aparentemente vai passar por uma reformulação grande aí na próxima temporada e o Lisieiro poderia fazer parte do elenco do Rogério Ceni. Quero falar sobre o time do Internacional. Afinal, o Inter bateu o Atlético Paranaense por 2-0, acabou vencendo o seu jogo e ficou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Também é verdade, né, que viu o Fluminense bater o São Paulo por 3-1 e o Corinthians, no último lance, ganhar o seu jogo na rodada. Por outro lado, o Flamengo perdeu. Perdeu para o Curitiba 1-0. E aqui vai um destaque pro Bruno Gomes, tá? E eu vou fazer um vídeo só sobre isso num outro momento, mas é um jogador que está se destacando muito e foi a peça-chave, talvez, da permanência do Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro. O que acontece com isso, tá? O Inter fazendo um pontinho não é mais ultrapassado pelo Flamengo. E dependendo, né, do que acontecer no jogo entre Fluminense e o jogo também do Corinthians, fica ruim de ultrapassar o Internacional também. Então, o Inter precisa de 4 pontos para não ser ultrapassado por ninguém mais nestas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. O time que deve vir a campo contra a equipe do São Paulo tem o Kehler no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René. O sistema defensivo não mexe em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense. O Johnny saiu de campo sentindo algumas dores, né, no jogo contra a equipe do Atlético, só que no próprio vídeo dos bastidores divulgado pelo Internacional e na zona mista ele já disse que era uma cãibra mais forte, assim, que quem já teve cãibra sabe, né, é difícil de se locomover, enfim, ele optou por sair e dar espaço para outro atleta entrar com maior condição física. Então, não preocupa, né? Vai jogar o Johnny, que vive uma expectativa aí, né, de convocação para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Além do Johnny, jogam o Depena, muito possivelmente, Alan Patrick e Maurício, Wanderson ou Pedro Henrique e na frente o alemão. Por que eu coloco como dúvida o Wanderson e o Pedro Henrique? Porque o Pedro Henrique saiu extremamente desgastado do jogo contra o Furacão. Falei com ele na zona mista, ele tava mancando, né? Tava realmente bastante mal, mas disse que é fruto, né, de uma temporada que ele emendou, ele veio da Turquia, não teve férias, né, então já chegou jogando aqui no estádio Beira-Rio, tá numa temporada muito longa.
né, e não teve parada ainda, e a gente sabe o quão intenso é o Pedro Henrique, jogador de ir pra cima, jogador de drible, jogador, né, que procura falta. Então, assim, há um desgaste, né, mas tá acabando. É a última semana do ano, depois férias pra rapaziada. Então, assim, Pedro Henrique acho que vai receber um descanso, tá? Vai jogar o Wanderson naquela ideia de rodízio que eu tenho falado aqui com vocês. O Wanderson, que inclusive entrou bem, né, no jogo contra o Furacão. Deixa eu dizer, gente, segunda-feira, dia de começar a semana bem, né? Com o pé direito, vamos fazer isso? Então chame a Pague Meu Boleto, link na descrição do vídeo, que eles pagam o teu boleto e parcelam em até 12 vezes no cartão. Então tu tá com o boleto atrasado, que não tá conseguindo pagar, chama eles vão pagar esse boleto e aí tu parcela bem bonitinho até 12 vezes no cartão. Pague Meu Boleto, parceiro aqui do Colar. Começa a semana bem pagando as tuas contas que vai ficar tudo na boa. Beleza? Deixa eu falar também, gente, sobre Edenilson. Afinal, é um jogador que preocupa no Internacional. Ele teve uma entorse no tornozelo no jogo contra o América Mineiro. Não jogou contra o Furacão. Dificilmente vai estar à disposição no jogo contra o São Paulo. Afinal, ele não treinou neste domingo no CT do Parque Gigante. Fica a expectativa se vai treinar nesta segunda-feira, mas a tendência é que não. A tendência é que ele não treine com o grupo, né? E com isso, ficando de fora, ficando como dúvida para o jogo contra o Palmeiras na última rodada, e aí pode ser a última partida dele em 2022. Eu acho que ele não joga mais, tá? Acho que o entorse demanda um pouquinho mais de recuperação e o Edenilson deve ser a ausência do time. Ontem, algumas páginas de São Paulo, né, alguns perfis, né, de influencers do São Paulo, divulgaram uma informação de que o São Paulo tem interesse na contratação do Edenilson. E aqui vale um destaque rápido. O Rogério Ceni, que é o técnico do São Paulo, e eu não sei se ele vai ser o técnico do São Paulo no ano que vem, ele vem sondando jogadores do Inter há bastante tempo. Primeiro foi o Depena, né, deu uma sondada ali, como é que faz para te levar, e o Depena acabou ficando no Internacional. Por último, o David, que foi o jogador dele no Cruzeiro, acho que foi o jogador dele no Fortaleza também, e tá uma especulação em torno do David, que tem algumas ofertas para deixar o Internacional. Por enquanto não avançou. E agora o Edenilson. Qual é a situação do Edenilson neste momento? O Edenilson tem contrato com o Inter até o final de 2024. Ele tem um contrato razoavelmente longo. O Edenilson hoje não tem ofertas para deixar o Inter. Ele não tem uma proposta de fora, da Arábia, dos Emirados Árabes, da China, do Brasil, ele não tem. Ele tem algumas sondagens de alguns clubes, como o Atlético Mineiro, o São Paulo, mas nada que se transformou em algo concreto ainda. O Ceni, nessa ideia de reformulação, pensou, né, em levar o Edenilson para lá, pelo menos é o que dizem essas pessoas de São Paulo. O empresário dele acabou conversando com o pessoal da Revista Colorada e descartou, disse que São Paulo não me procurou ainda não teve essa situação envolvendo o tricolor paulista. Daqui a pouco, né, pode acontecer nessa viagem que o Inter vai fazer para lá, mesmo que o Edenilson não esteja. Daqui a pouco o presidente Alessandro Barcelos ou William Thomas conversam com o Rui Costa, com o Carlos Belmonte lá no Morumbi e rola alguma situação. Mas é algo que está surgindo aí nos bastidores, a possibilidade do Edenilson jogar no São Paulo na próxima temporada. Ele que segue com o desejo de deixar o Internacional, né? Já tinha manifestado isso ao próprio técnico Mano Menezes, que externou numa entrevista em TV aberta. Então vamos ver o que acontece aí com este atleta no fim do ano. Afinal, a janela estará aberta novamente. Beleza, gente? KTO.com, faz o teu cadastro lá usando o cupom COLAR. Hoje tem convocação do Tite, tu pode apostar quem serão os últimos convocados dessa lista. Tem Campeonato Brasileiro hoje, né? Jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro, então faz o teu cadastro. KTO.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet. Aquele abraço, tamo junto, uma boa semana, tchau!